A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Pomin e vou contar uma experiência que eu tive recentemente no ano de 2023. No dia 8/8/2023, à meia-noite, eu estava na minha cama, deitado, e senti como se o meu corpo estivesse subindo para o céu. E aí o que aconteceu? Eu estava subindo e sentia como se ficasse de pé no ar. Só que eu estava querendo abrir os meus olhos e eu não conseguia abrir os meus olhos. Aí eu fiquei questionando, eu falei, nossa, por que eu não consigo abrir meus olhos, né? De repente, amados, eu senti alguém me tocando desse lado de cá, assim com uma pata, como se fosse uma pata assim de um animal. Aí eu pensei assim, nossa, o que seria isso, né? De repente veio assim no meu pensamento, esse é o leão da tribo de Judá. Aí eu pensei assim, nossa, o leão da tribo de Judá? Aí olha que interessante, foi quando de repente eu senti ele me envolvendo, ele me abraçando. Eu até senti desse lado, assim também, assim nessa região, né? Eu senti como se tivesse pelo. E aí eu não entendendo nada, mas eu senti um abraço gostoso. E como se esse ser espiritual estivesse muito alegre, muito feliz, né? Eu percebi assim um sentido, como se ele estivesse satisfeito. E ele me abraçava. De repente, amados, eu ouvi uma voz falando assim, e era uma voz quase de leão, assim. Eu não sei se você vai conseguir entender o que eu quero dizer, mas é interessante. Ao mesmo tempo que ele falava assim: receba o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Aí eu senti um poder, como se viesse de baixo para cima. De repente vinha para o lado direito, vinha para o lado esquerdo e parava-se no meio, subia um poder como se fosse energia, assim, de eletricidade, né? Só que ela vinha envolvendo todo o meu ser, todo o meu corpo. E aí eu fiquei impressionado, porque essa energia ela era suave, ela não era intensa, mas ela dava uma alegria, ela dava assim, um sentido de um bem-estar muito gostoso. E aí eu senti no meu peito como se um coração, eu senti um coração no meio do peito, assim, não do lado esquerdo, mas no centro do peito. Eu sentia um coração, e ele era enchido, assim, preenchido, né, com um poder também, com algo de alegria muito, muito gostoso, algo muito bom, algo muito satisfeito, que satisfazia, na verdade, né? E eu achei interessante, porque de repente eu comecei a ouvir como se fosse vários leões rugindo. E aí eu entendi que era aproximadamente uns 7 leões, aproximadamente, que eu entendi. E aí eu fui compreender que representava os 7 Espíritos de Deus. E eu fiquei muito feliz, porque foi uma experiência que eu vou levar comigo por todo o resto da minha vida e por toda a eternidade. Aí eu senti o meu corpo voltando para a terra, assim, e quando eu olhei no relógio, assim, que eu olhei no celular, era meia-noite e alguns minutos, e eu achei interessante que foi uma experiência assim sobrenatural. Eu ouvi essa voz nitidamente, assim como se ouve um ser humano.
e foi uma experiência. Então você deve procurar buscar em oração a tua experiência para com Deus e receber o revestimento dos altos céus para anunciar a sua palavra. Se eu tive essa experiência e Deus falou comigo, porque Ele pode fazer com você também. Então, busque também a Deus. Não estou dizendo que você vai ter a mesma experiência que eu, mas pode ser que você possa ter uma outra experiência semelhante ou diferente. O importante é você ter experiências com Deus, tá bom? Deus te abençoe e saiba de uma coisa: Jesus te ama, amém? Deus te abençoe.